Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Gleidson Pinheiro Carneiro nasceu em Jaguaretama, no Ceará, em uma família com mais 10 irmãos, e eles desfrutavam de uma boa condição de vida. Em São Paulo, aprendeu do mundo dos negócios, passou pelo futebol profissional, mas o que ele sabe mesmo é que o Espírito Santo não o deixava em paz, sempre o acompanhou, até o ponto em que ele não pôde mais resistir e teve que tomar uma decisão. Foi aí que Deus transformou sua história em 180 graus e nunca mais a sua vida foi a mesma. Gleidson, que prazer, finalmente a gente conseguiu trazer você aqui. Há tantos anos que tem pessoas indicando o seu nome para vir aqui. Muito obrigada, viu? O prazer é meu, fico muito feliz de poder estar aqui. E para isso também estamos mais próximos aqui para possibilitar essa oportunidade. Que legal. Você sempre teve, Gleidson, na sua história, a consciência de que Deus estava ali atuando, dirigindo a sua vida? A princípio não. Eu não tinha muito conhecimento, não tinha muito discernimento. A educação que eu recebi dos meus pais era que eles podiam me dar, de uma formação católica, brasileiros e tal, mas não tinha muito conhecimento, nem o temor, nem discernimento, nem da Bíblia, então eu vivia assim mais como que de acordo com as circunstâncias da vida. Uhum. Mesmo nessa fase onde você não tinha ainda muito essa noção de Deus atuando, obviamente Deus cuidava de você, né? Claro. E hoje, ao olhar para trás, de que experiência que você se lembra do cuidado de Deus por você? Eu me lembro de uma experiência há muito tempo, antes da minha conversão, do qual eu fui acometido de uma fatalidade. Eu cheguei a sofrer vários disparos de arma de fogo, né? Foram 12 disparos, dos quais 7 me acertaram, ficaram sequelas na mão, na cabeça, nas costas, nos braços, e foram de amigos, entre aspas, né? Eu organizava normalmente as comissões de formatura e desenvolvia eventos para arrecadação de fundos e tal, e esses amigos sempre estudavam comigo, nós partilhávamos às vezes o convívio na casa deles, na minha, mas num determinado ponto eles se distanciaram da escola, não podiam mais participar, e eu organizava os torneios ali, e eles pediram para que eu pudesse, então, incluí-los, e eu disse para eles que não poderia, porque agora eles já não faziam parte da escola. E aí nós tivemos ali um desentendimento, brigamos, e eles me juraram que um dia iriam acertar as contas. Eu não liguei muito para aquilo, era muito bem relacionado ali na comunidade, muito querido, e continuei na escola na qual me formei ali, no 2º grau, mas em um certo dia eles avançaram na vida do crime e tudo, e eles resolveram, então, tirar a limpo aquela questão que havia ficado para trás. Olha. Eles se juntaram numa certa noite, drogados, armados, e na saída da escola eles atiraram em mim assim, 2 seguraram, 2 atiraram impiedosamente, na certeza que tinham me matado. Eu fiquei caído durante algum tempo, ali desfalecido, não perdi a consciência, consegui me levantar, caminhei ainda até a escola, ali fui socorrido, e depois disso eu tive a nítida sensação de que algo tinha acontecido de diferente, porque eu tinha muito medo de ter ficado ali, de morrer ou de ter ficado com sequelas terríveis. E alguma coisa me dizia, eu não sabia discernir se era uma voz, uma força, porque eu não tinha nenhum discernimento espiritual nem religioso. Mas eu descobri que algo me dizia assim, você tem que perdoar. E eu fui atendido no Hospital Tito Setúbal, na Zona Leste de São Paulo, estava com 7 tiros no corpo todo, de lá fui removido às pressas para o Hospital Evaldo Foz, onde o Dr. Fiorelli, especialista em pneumologia, dizia que o meu caso era uma aberração clínica, que ele não tinha explicação para aquilo.
E eu, em 9 dias praticamente, eles me deram alta, eu fui para casa, me recuperei, e depois de um tempo, um daqueles que havia praticado aqueles disparos me procurou e disse que não conseguia viver porque não estava em paz e pediu para que eu perdoasse. Eu disse para ele, olha, já te perdoei há muito tempo, senão você também já teria sido morto, né? Porque meus irmãos ficaram muito revoltados e queriam a vingança de qualquer forma, mas eu, naquele momento, foi algo que eu senti muito forte, que eu não dei nenhum tipo de queixa, assim, dei entrada no hospital por agressão a tiros por elementos não identificados. E depois disso, que eu ofereci o perdão para ele, aconselhei ele para que mudasse de vida, procurasse trabalhar e procurasse constituir uma família. E aí, nessa mesma escola em que aconteceu essa fatalidade, esse acidente, eu dei aula nessa escola durante um tempo e quando foi minha surpresa, um tempo depois, ele me procurou e ele disse, olha, eu ouvi os seus conselhos e agora eu estou pretendendo constituir uma família, ter uma namorada, vou casar e eu vou te fazer um convite. Eu falei, mas que convite você vai me fazer? Eu gostaria que você fosse meu padrinho de casamento. Então eu fui padrinho de casamento dele. Quer dizer, o cuidado de Deus por você, mesmo antes de você ter consciência de Deus agindo na sua vida. Exatamente. Hoje eu posso compreender melhor, Sim. Mas na oportunidade eu não tinha a mínima ideia de que Deus já vinha cuidando de mim há muito tempo. Para que Ele tinha um plano para a minha vida, né? O que foi que desencadeou na sua história, Gleidson, esse seu interesse pelas coisas de Deus? Essa história, eu acho que já há muito tempo começou, né? E depois, na minha busca, eu consegui evoluir, consegui fazer uma faculdade na minha família, consegui me projetar, trabalhei no mercado financeiro, fui bem sucedido e consegui tudo que um jovem da minha idade poderia desejar, né? Assim, o prestígio, o reconhecimento, o assédio e tudo mais, mas faltava algo, um vazio tremendo que eu sei que muitos sentem, mas não sabem explicar. E eu também não sabia explicar, porque até então eu tinha tudo. E mediante isso tudo eu imaginei que talvez o que estava faltando era a realização de um grande sonho, de como muitos outros jovens da minha idade gostariam de ser jogadores de futebol profissional. Então foi aí que eu disse, não, é isso que está faltando e eu fui em busca disso então. E como é que desenrolou essa sua busca pelo futebol profissional? Pois é, foi uma atitude bem audaciosa, porque eu estava trabalhando no mercado financeiro, bem empregado, com bom salário, tinha imóveis, tinha carro, tinha muitas coisas que poderiam satisfazer, às vezes, os desejos do coração humano, né? Mas esse vazio permanecia e eu resolvi, então, ir em busca desse sonho. Falei, olha, eu vou em busca, eu não sou feliz assim, e eu fui, então, me desliguei da empresa, do banco que eu trabalhava, e de lá eu me dirigi ao São Paulo Futebol Clube, ali na Barra Funda, e com toda a coragem cheguei, e eu sempre tive muita facilidade para fazer amizade, para me relacionar com as pessoas, e eu cheguei ali fazendo uma proposta para os atletas, né? Dizendo, olha, eu tenho um sonho e eu gostaria de realizar esse sonho, para vocês isso não é muito difícil, mas para mim eu creio que eu vou ter que perseverar bastante, já estava com a idade bem avançada, e por futebol hoje, se alguém quiser começar no futebol é importante que ele comece bem cedo, né? E no meu caso já tinha tudo era desfavorável. E os atletas ali do São Paulo, naquela oportunidade, eles olharam para mim e riram. Eu falei, olha, eu tenho um sonho e tenho dinheiro para realizar esse sonho, porque até então, financeiramente, eu tinha uma boa condição. E eles acharam engraçado e disseram assim, não, mas nós não precisamos do seu dinheiro, nós achamos engraçado. E um deles se interessou por mim, que é o Macedo, um dos atletas que tinham acabado de chegar no São Paulo, estava se projetando no cenário nacional. E o Macedo falou, olha, eu vou te ajudar, mas não aqui no São Paulo, que é um clube de primeira divisão, você não consegue, assim, simplesmente chegar lá e começar a jogar. Então ele falou, eu vou te levar para o interior, na segunda divisão, lá você começa e ali você vai fazer a sua trajetória. Eu aceitei o desafio e aí depois de um tempo eu me tornei atleta de futebol profissional, jogando aqui nas categorias da segunda divisão. Olha só. E como que na sua história, Gleidson, esse seu envolvimento com o futebol está relacionado com o seu encontro com uma experiência com Deus? Então, aí eu creio que Deus disse assim, você quer ser jogador? Ele permitiu que eu fosse lá, e lá ele usou um jovem, né? Um jovem de 17 anos, tinha acabado de chegar do Operário de Campo Grande, que era o pastor, hoje pastor, né? Mas na oportunidade Carlos Batista, que você já contou a história dele aqui. E ali, então, eu conheci esse jovem que tinha uma certa formação cristã,
E ele, como eu estava encerrando a minha carreira em função dela não ter progredido, eu ter me desiludido completamente, ele se propôs a me ajudar num empreendimento que eu tinha. Eu montei um bar, né, um bar assim bem social, familiar, e eu levava então os jogadores do São Paulo para dar uma tarde de autógrafo lá, né, e ele se propôs a me ajudar, com uma condição. Ele disse, eu falei, qual é? Ele falou, desde que você permita que eu fale para você de Jesus Cristo. Eu falei, você pode falar à vontade, porque eu não creio num Deus que condena a idolatria e exige que eu idolatre, num Deus que permite que tantas injustiças aconteçam no mundo e todas as outras perguntas capciosas que sempre fazemos ou quando não conhecemos a Deus ou a Bíblia acabamos fazendo também. E você falou tudo isso para ele? Eu falei tudo isso para ele e ele não tinha respostas. Ele, de maneira muito simples, disse, olha, eu não sei responder as suas perguntas, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano para a sua vida. Foi a partir daí que eu percebi que aí Deus estava eu diria assim, me assediando. O Espírito Santo começou a trabalhar de maneira muito intensa. Olha, e você aceitou que ele falasse para você da Bíblia? Eu permiti achando que isso não faria muita diferença, porque até então eu também tinha interesse porque ele iria me ajudar, né? E quando eu inaugurei lá o bar e continuei, eles iriam, me prestigiaram, me ajudaram lá há muito tempo, e eu voltei então para a escola e comecei a lecionar. E eu levava alguns atletas lá na escola para dar palestra para os alunos, para falar algumas coisas. Eu convidei ele e um outro amigo dele, cunhado dele, o Sidney Lobo, e eles foram na escola e eles estavam fazendo ali uma palestra com os alunos, quando eu, brincando com o Carlos Alberto, disse, olha, você precisa levar o Sidney para a igreja. E quando ele olhou assim, de um olhar fulminante, e ele falou algo que ali para mim foi o ponto crucial. Ele disse assim, eu não vou levar o Sidney para a igreja, vou levar você também. E aquilo ali foi como se fosse um cruzado de esquerda, assim, na ponta do queixo que você vai ao nocaute. Foi uma coisa que ninguém percebeu no momento, mas para mim foi algo assim que parecia que foi uma eternidade. E a partir daquele dia, eu passei a ter contato com pessoas cristãs, evangélicas, pessoas que falavam para mim de Deus. Todas as circunstâncias que eu vivia tinham algum contexto espiritual ou religioso. E foi a partir daí, então, que eu passei a desenvolver uma experiência profunda com o Espírito Santo, me incomodando completamente e me mostrando algumas coisas. É impressionante como que Deus tem as formas únicas dele de trabalhar, né? Talvez naquele momento ninguém tenha percebido, nem ele mesmo tenha percebido o quanto que aquela frase foi decisiva e marcante na sua história. Mas você mesmo, pessoalmente, assim, teve algum momento, porque entre você se interessar, aceitar palavras acerca do Evangelho, de Jesus Cristo, isso é uma coisa boa, mas entre esse ponto e o ponto de você, de fato, entregar o coração para Jesus Cristo e dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero que a minha vida seja pautada pelos seus princípios, é diferente. Muito. Que momento que foi esse na sua história, que foi o ponto da virada onde você decidiu, a partir de hoje eu sou de Jesus? Pois é, depois de toda essa experiência que eu tive com ele e a partir daí não fiquei mais em paz, eu tinha uma vida muito desregulada, saía às noites e voltava pelas madrugadas, tive algumas experiências tristes com relação às drogas também, e na verdade quando você tem um vazio muito grande, você coloca muitas coisas ali, e você só percebe que isso nunca preenche. E o ponto, eu acho que aquela noite foi a noite decisiva. Foi uma noite que eu saí, era uma sexta-feira à noite, e eu encontrava várias pessoas, tinha relacionamento com várias pessoas, e eu fui parar na Zona Leste de São Paulo, e eu encontrei uma pessoa lá e ficou comigo praticamente a noite inteira, e eu chorava copiosamente, chorava o tempo todo, e ela me perguntava o que você tem, eu falava, eu não sei, mas era uma tristeza, era uma angústia, uma ansiedade que não sei como explicar. E quando foi por volta de umas 6, 7 horas da manhã, ali inconsolável, sem dormir, incomodado, eu saí da casa dela e me dirigi, saía sem destino. Bom, é um novo dia e procurava alguma coisa para fazer. Eu saí e eu deveria passar por uma avenida principal. Eu me lembro que ali eu acabei entrando numa rua antes, e essa rua, eu nunca vou esquecer o nome dela, Rua Enseada das Garopas. E quando eu passei em frente a uma igreja, mas nunca imaginava assim, ou o nome da igreja. E na frente da igreja tinha uma pessoa ali, que eu lembro claramente, até hoje eu gravei a fisionomia dele. E alguns metros à frente eu percebi que vinha subindo
para aquele mesmo lugar uma cunhada minha, que algum tempo atrás tinha me procurado, tinha pedido conselhos, que estava separando-se do meu irmão, e eu dizia para ela, seu problema é espiritual, procura uma igreja. E ela procurou uma igreja, se encontrou, estava feliz, e em algum momento, na reunião social de família, no aniversário, ela me procurou, me contou a experiência de que tinha realmente se encontrado, e eu disse para ela, puxa, parabéns, mas essa necessidade era para você, para mim, ela não vai surtir nenhum efeito. E aí, naquele momento que eu encontrei ela, e disse, oi, Dilva, onde você está indo? Eu estou indo para a igreja, aquela dita que eu tinha passado há algum tempo. Eu falei assim, então entra que eu te levo lá. Ela falou, não precisa, está a 50 metros daqui. E ela toda receiosa, porque sabia que jamais eu me interessaria por entrar na igreja. Então, quando ela resolveu entrar e eu voltei, dei carona para ela, cheguei em frente da igreja, me deu uma vontade louca de entrar, sem saber o que eu iria encontrar, e o meu coração começou a bater forte, e entrou ela e uma amiga dela. Só que quando eu parei em frente da igreja, ela rapidamente saiu do carro, fechou a porta e nem me convidou. A amiga dela não sabia de nada e disse assim, olha, você não gostaria de entrar? Pelo retrovisor, eu disse para ela assim, eu pensei que vocês iam ser tão mal educados a ponto de não me convidar. Olha. Peguei ali minha carteira, meus documentos e entrei. E me deparei com um ambiente muito estranho. Estranho por causa das músicas, dos louvores. E naquela época eu curtia muito rock, né, um estilo completamente diferente. Mas eu me lembro que havia um grupo de jovens ali, era uma classe de jovens. Sem contar também que, pelo que eu entendi, essa foi uma manhã subsequente a uma noite inteira em que você tinha passado se desgastando, chorando. Exatamente. Né, num outro ambiente que não tinha nada a ver com o ambiente de uma igreja, Exatamente. né? Vai entrar dentro de uma igreja, o que vai achar? Só vai achar que é estranho mesmo. É muito estranho. E eu percebi uma coisa, que eles ficavam em volta ali e cada um fazia um pedido, um agradecimento. E eu sempre fui muito comunicativo, e estava chegando a minha vez. E foi me dando uma ansiedade. E eles, quando chegou, e você? Eu falei, olha, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Na verdade, eu passei uma noite muito difícil, chorando e tal, sem entender. Então, eu vim aqui, a minha cunhada me convidou, eu estou aqui. E aí os jovens, então, se despertaram de que havia alguém ali que precisava de ajuda. E isso fez toda a diferença. E aí, eles disseram para mim, olha, volta aqui amanhã, isso era um sábado, amanhã cedo a gente joga futebol aqui. Eu falei, nossa, vocês são desse mundo. Eu imaginava que crentes não jogavam futebol, né? Só. E então eles falaram a minha língua, porque eu gostava muito de futebol, apesar de ter parado, então claro. Deu todo o envolvimento. E aí eu saí de lá encantado com a receptividade, com o tratamento daqueles jovens. Eu percebi que aqueles jovens tinham uma alegria natural, que eles não precisavam de droga, nem de vícios, de nada. Era uma alegria pura. Eu falei, puxa, como é que eles... Por que eles são assim? Por que todo esse brilho, essa alegria? E aí eu saí imediatamente de lá e procurei a Mônica, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada, mas era uma namorada assim, sem muito compromisso. E eu cheguei lá e falei, olha, eu encontrei uma turma da pesada. Ela falou, puxa, que legal, quem são? Eu falei, uma igreja. Ela falou, o quê? Igreja? Você, igreja, não combina. Mas tudo bem, você está dizendo que é um pessoal bacana, vamos lá. E no domingo seguinte, ela foi comigo, as meninas se envolveram com ela, jogaram vôlei, eu joguei futebol. À noite chamaram-nos para participar de uma pizza e tal, e fomos frequentando os cultos. Isso começou em julho de 1993. E nesse convívio todo, eu não me lembro assim, exatamente de ter tido uma série de estudos bíblicos daquela forma convencional que se faz, mas eles me deram muito material daquele Sol no Ibirapuera, que era um programa evangelístico desenvolvido pelo pastor Alejandro Bolhon naquela época, e eu peguei aquelas fitas, cassetes ainda, né, aqueles VHS, né, e levei para o meu apartamento, que eu morava na Moca, em São Paulo, e eu comecei a assistir, e eu falei, não é possível isso que eu estou ouvindo, eu nunca ouvi na minha vida, mas o Espírito Santo trabalhando intensamente comigo. Então, eu comecei a ver essas fitas, comecei a ler muito, eu gosto muito de ler, comecei a fazer uma análise assim profunda de tudo que eu estava ouvindo, e quando foi em dezembro de 1993, eu não consegui mais resistir ao convite de Deus. Se rendeu. Me rendi, e no dia 13 de dezembro de 1993, um sábado, eu me decidi pelo batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Itaim Paulista. Gleidson, e que obstáculos que você teve que enfrentar para assumir esse novo estilo de vida? Foram os mais diversos. Eu sempre fui uma pessoa muito bem relacionada, convivia muito na comunidade onde eu estava, tinha muitos amigos de várias classes sociais,
Então, quando eu tomei a decisão, o primeiro impacto foi a minha família. Uma família católica, tradicional, meus pais sempre foram praticantes. E quando eu comuniquei de que eu estava aderindo ali e fazer parte de uma igreja, convidei eles para o meu batismo, eles já não moravam aqui, moravam ainda numa cidade do interior do Ceará. Mas quando eu disse, eles todos estranharam, minha família, os irmãos todos, eles acreditaram, inclusive, que eu talvez estivesse envolvido com algum aspecto assim de interesse financeiro. Olha. Em relação à igreja, né? Ele vai montar uma igreja e vai se estruturar. E eu sofri muito com isso, porque até então eu virei praticamente uma pessoa assim não grata na família, nos eventos da família, né? Porque eles achavam que eu estava fazendo uma opção completamente errada. E no meio dos amigos, muitos me falavam que eu até então, puxa, você vai agora mudar dessa forma? E eu fiquei muito preocupado, porque as renúncias eram grandes, né, nos aspectos. A questão do relacionamento familiar, dos amigos e de uma série de pessoas me deixaram bem assim desanimados, a tal ponto de que em um certo momento eu fiquei muito triste e eu cheguei a perguntar a Deus algumas coisas. Eu falei, puxa vida, Senhor, será que eu tenho que me afastar das pessoas para segui-lo, para poder manter e viver os seus princípios? E assim, quase que de uma maneira silenciosa, eu ouvi algo muito importante que marcou a minha vida e eu nunca mais vou esquecer. Como se Deus dissesse assim, me impressionasse. Olha, você não se distanciou dos seus amigos. É porque muitos estão distantes de mim. E se você se aproximou de mim, naturalmente eles também estão distantes de você. Porque eles não estão próximos de mim da forma que eu gostaria. Então, a partir desse momento, me consolei, me confortei e entendi que eu deveria, de maneira silenciosa, que o meu testemunho sem palavras seria mais importante. É tanto que a minha família mudou depois de 1 ano e meio praticamente, as reuniões familiares, aniversários, festas de final de ano, eles passaram novamente a me convidar. E passaram novamente agora assim a buscar da gente, sempre pediam para que fizesse uma oração, uma reflexão, uma meditação. E através desse trabalho eu tive o privilégio, fui o primeiro da minha família a me converter. E hoje, praticamente a maior parte da minha família, isso. meu pai já falecido, mas faleceu como adventista do sétimo dia. Olha. A minha mãe, que ainda tem 86 anos, lá em Jaguaretama, mora lá. Boa parte dos meus irmãos, aí, cunhadas, primos, e uma série de pessoas hoje que são adventistas devido ao testemunho. Sem contar que aqueles seus amigos lá do início, que inicialmente lançaram aquela sementinha no seu coração, falando de Jesus e você até se opôs, também devem ter ficado felizes, né? Além de obstáculos, você também deve ter encontrado pessoas que te deram apoio também, né? É verdade. O mais relevante foi que no momento que eu tomei a decisão pelo batismo, e quando a gente encontra algo bom, a gente quer compartilhar, você não consegue manter isso para você. Então eu me lembrei do meu amigo, do Carlos Alberto, aquele jovem que havia falado para mim de Jesus Cristo, que havia me dado assim o start da questão espiritual. Ele já não estava mais jogando no São Paulo, estava agora no Fluminense do Rio de Janeiro, mas eu liguei para ele e disse, olha, eu ficaria muito feliz se você pudesse estar presente no meu batismo. Não só convidei ele, como convidei vários outros atletas profissionais, como o Sidney Lobo, que era o cunhado dele, outros relevantes do São Paulo, que tinham bastante projeção. Também convidei todos eles. Olha, nem todos foram, certo. Mas o Carlos Alberto esteve lá, ele assistiu o meu batismo, emocionado. Eu me lembro que ele estava ao fundo da igreja e chorava copiosamente e ficou extremamente impressionado com o desenvolvimento, o crescimento, o conhecimento bíblico que eu havia adquirido. E agora aquelas perguntas que eu fazia para ele, que ele não sabia responder, agora eu estava respondendo todas aquelas perguntas e mais inúmeras que ele também agora tinha a respeito. Que coisa linda, isso, os caminhos de Deus são maravilhosos, são né, Gleidson? Gleidson, e aí, vale a pena seguir os caminhos do Senhor? Ah, vale. Não tem como nós avaliarmos isso, não dá, acho que só a eternidade vai revelar. Né? E o mais importante é nós sabermos que Ele trabalha mesmo antes de nós termos consciência de que Ele existe, de que Ele está presente. Ele nos conduz, nos protege, nos guarda, como foi comigo, né? Porque eu praticamente, se eu tivesse morrido naquela ocasião, daqueles tiros que eu sofri, eu acho que eu não teria muita esperança numa ressurreição, né? Mas Ele me deu essa oportunidade, eu agarrei ela com unhas e dentes, né? E a partir disso eu consigo perceber
uma outra coisa, que além dele nos salvar, ele não nos salva em si, ele também está nos salvando, nos dando uma oportunidade para que a gente consiga alcançar outras pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. E dessa forma, isso aconteceu com a minha família, como eu já lhe disse, um grande número de conversões. Isso aconteceu com muitos amigos, que hoje eu poderia enumerar vários. Né? Ele me deu a oportunidade de ter uma família equilibrada, uma família feliz, uma família completa em Deus. A minha esposa, professora, minha filha hoje trabalha, estuda, né, estudante, mas desenvolve o Ministério da Colportagem, que é a venda de livros para ajudar a custear os seus estudos. Né? Então, meu filho com 13 anos, então eu tenho um grande orgulho de Deus ter me dado esse grande privilégio de patrimônio. Né? E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Em primeiro lugar, para minha família, a quem eu agradeço muito a Deus, minha esposa Mônica, meu filho Vinícius, minha filha Monize, ao Carlos Alberto, meu grande amigo, Sidney Lobo, que é alguém que nós apreciamos bastante, e todos aqueles que de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuíram para o meu crescimento espiritual na igreja, Itaim Paulista, Moca, Jundiaí e agora aqui em Artur Nogueira. Que ótimo! E também gostaria de mandar um grande abraço. Hoje nós desenvolvemos um ministério, futebol, gol e missão, juntamente com o pastor Cirilo, evangelista da Associação Paulistana. Temos muitos atletas, ex-atletas, alguns adventistas, outros não. E nós fazemos vários eventos, não só esportivos, mas com o propósito de compartilhar esperança, levar literatura, evangelizar essas pessoas todas. E hoje nós temos um grupo de muitos ex-atletas e atletas profissionais. Né? Então nós queremos saudar os colegas que fazem parte desse ministério, que foi uma grande honra para a gente poder usar aquilo que nós tínhamos de conhecimento dentro do futebol profissional e hoje compartilhar com essas pessoas, desenvolver eventos onde que eles estejam presentes, que eles possam conhecer um pouco mais da palavra de Deus e possam também tomar as suas decisões. Amém. E o versículo da Bíblia que te acompanha e que te dá força, qual é? O versículo é Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. É um desafio constante da vida cristã que nós temos que desenvolver 3 aspectos, né? A gente tem que saber confiar, esperar e colocar tudo na mão de Deus, porque certamente Ele fará o melhor por nós. Gleidson, que versículo maravilhoso esse que você escolheu. Realmente a gente tem que aprender a confiar no Senhor, entregar a nossa vida, seguir nos caminhos de Deus. É o exemplo que você tem seguido. Sua vida tem sido um testemunho. A gente te agradece por ter vindo aqui e compartilhar um pouquinho de você com a gente. Muito obrigada. Ok, viu? eu que agradeço. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão linda. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.